Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Mais um domingo, ainda virtualmente. Eu estava ansiosa que o estado permanecesse em estabilidade, mas passou para o vermelho outra vez. Então a gente teve, inclusive, perdas na família. Que o Senhor, Ele nos conduza. O coração já se aquietou e eu estou esperando firmemente na condução do Senhor para toda essa situação em nome de Jesus. Meus amados, nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Gênesis, capítulo 22, e nós vamos ler um texto um pouco longo, mas é necessário que ele seja lido todo. Do versículo 1 ao 18, Gênesis 22, de 1 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho único, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as areias, como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que está no sangue de Jesus, que o Senhor venha falar ao nosso coração no dia de hoje, de modo vivo, que o Senhor nos faça compreender a necessidade da entrega plena das nossas vidas e de tudo que temos a Ti, Senhor. Fala ao nosso coração, porque o Teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós já falamos tantas vezes sobre este episódio. Esse episódio é um episódio icônico que fala da entrega absoluta requerida por Deus dos seus servos. E é preciso que nós reconheçamos a necessidade
dessa entrega de modo pleno, de modo absoluto. O patriarca Abraão é chamado de pai da fé, e com esse homem de Deus, nós aprendemos que nunca somos velhos demais para enfrentar novos desafios, lutar novas batalhas e aprender novas revelações de Deus. Aqui aprendemos que Deus exige uma entrega plena de tudo que somos, temos e sabemos a Ele. O texto aponta em primeiro lugar para o grande, único e perfeito sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em favor de nós. Isaac é um tipo de Cristo. Abraão esperou toda a vida por uma promessa de Deus, e quando ela finalmente chega, o Senhor requer o objeto dessa promessa, que é seu filho Isaac. O desejo do meu coração é que o Espírito de Deus faça você compreender os princípios que aqui estão e aquilo que Ele deseja poderosamente ministrar ao nosso coração. E aqui é inevitável uma pergunta: por que o Senhor requereu Isaac do velho e sofrido Abraão? A resposta a essa pergunta também é a ideia central desse texto, e um dos estágios da escola da fé é a entrega absoluta, tanto de nós mesmos, quanto de tudo que reputamos como imprescindível em nossas vidas: família, entes queridos, bens, conhecimento e até mesmo a nossa própria vida. Foi assim com Abraão, o patriarca, e é assim com cada um de nós, que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar. A palavra de Deus, ela está cheia de tesouros escondidos, e à medida que caminhamos nela, vamos descobrindo esses tesouros que, apesar de estarem lá o tempo todo, só os percebemos quando nossa visão espiritual vai se tornando amadurecida. Uma das grandes revelações de Deus para seus filhos não é apenas com relação aos ídolos de pedra e cal, de madeira, de metal ou de gesso que muitos têm entronizados em seus oratórios exteriores, mas o Senhor quer revelar que os grandes ídolos aos quais reverenciamos estão no interior dos nossos corações, disfarçados de amor, disfarçados de zelo e de tantas outras coisas. Esses ídolos têm ocupado lugar que pertence unicamente ao Senhor, e o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Muitos, ao se converterem, têm quebrado e queimado seus oratórios exteriores. Mas e quanto aos ídolos do coração? Familiares, bens, status, nomes de família. Tem gente que infla o peito para falar dos seus nomes de família, e até mesmo líderes espirituais. Deus deseja nos libertar, mas para isso é preciso reconhecer os ídolos e entregá-los no altar do sacrifício. Que tal listá-los e depois fazer uma entrega solene, hoje mesmo, desses ídolos que estão lá tão escondidos, entronizados em nossos corações? Aqui encontramos 4 instruções para passarmos por essa libertação. Primeiro, Deus nos confronta com os nossos ídolos e requer aquilo que nos é mais caro. Quando ainda estava em Ur, na Caldeia, Abraão foi tirado de um contexto de idolatria tremendo. O Senhor o tirou de lá e se revelou a ele como Deus vivo, único e verdadeiro. E é assim que Ele faz quando Ele quer alcançar alguém. O Senhor mesmo foi lá e resgatou Abraão. E aí o Senhor é aquele que conhece mente e sonda corações. Por isso Ele sabe quais são os nossos ídolos, mesmo quando eles estão disfarçados. Abraão certamente não possuía mais ídolos de pedra e cal, mas em seu lugar entronizou outro ídolo, e desta vez em seu coração, seu filho Isaac. Deus requereu de Abraão não algo que ele amava superficialmente, mas aquilo que ele era único, imprescindível, preciosíssimo, seu filho Isaac. O ídolo de Abraão tem nome, era Isaac. E qual é o nome do seu ídolo? Como se chama seu ídolo? O destronar dos nossos ídolos é uma grande prova exigida por Deus
para que o nosso coração fique livre para adorá-lo em verdade. Como nós precisamos aprender essa adoração nesse nível. Segundo lugar, quando Deus requer de nós o que nos é caro, devemos nos concentrar nas promessas e não nas possíveis explicações. Nem sempre nós vamos receber de Deus tais explicações. Quando somos provados, a nossa primeira reação é perguntar: por que eu, Senhor? Com Abraão foi diferente. Ele ouviu a ordem de Deus e se apressou em obedecê-la. Aprendemos aqui que Deus não exige de nós algo que não nos custe nada. Apesar do sofrido, Abraão creu que Deus jamais entraria em conflito com suas promessas. E ele jamais entra em conflito com suas promessas. Em terceiro lugar, na hora da prova, precisamos aprender a depender unicamente da provisão de Deus. Essa instrução nos ensina que as grandes provas de Deus são requeridas dos servos mais maduros, não dos meninos da fé. Abraão conhecia o seu Deus. O próprio Deus se revelou a ele ali como Jeová Jireh, o Deus que provê. E descobrimos aqui que quando abrimos mão para Deus daquilo que nos é caro, Ele nos restitui. O Senhor não confisca a bênção, mas nos prova para saber se estamos prontos para recebê-la e às vezes aguarda por algum tempo para devolvê-la mais tarde. Ele não está falando aqui em sermos desleixados com a família, mas de priorizá-lo acima de tudo e de todos. Em quarto e último lugar, espere confiantemente e com uma expectativa positiva aquilo que Deus tem reservado para você. Grandes coisas tem o Senhor reservado para seus filhos em todas as épocas. Deus não desperdiça nenhum sofrimento. A entrega do ídolo de Abraão no altar do sacrifício resultou em grandes bênçãos para ele. Primeira bênção, ele recebeu nova aprovação de Deus. Segunda bênção, ele recebeu de volta um novo filho. Isaac passou a ser um sacrifício vivo, bem como um memorial da entrega absoluta de seu pai a Deus. Terceira bênção, ele recebeu novas garantias. As promessas feitas por Deus no passado ganharam um novo significado para o velho e sofrido patriarca. E a quarta bênção, ele saiu daquela prova com um amor mais profundo pelo Senhor, além de uma intimidade mais estreita com Ele. Charles Spurgeon, o grande pregador do passado, costumava dizer que as promessas de Deus nunca brilham com tanta intensidade quanto na fornalha da aflição. E Abraão ratifica essa verdade, ele confirma essa verdade no meio dessa prova tremenda pela qual ele passou. Algumas das grandes bênçãos que aprendemos aqui com o velho patriarca Abraão. Primeira, nada nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus em nosso coração. Difícil, né? As emoções traem a gente o tempo todo. Segundo lugar, Deus nos confronta hoje em relação aos nossos ídolos, por mais escondidos e disfarçados que estejam. O Senhor é aquele que conhece a profundidade do nosso coração. Ele sonda mentes e corações. Terceiro lugar, eles têm nome e precisam ser confessados. Em quarto lugar, quando Deus requer de nós aquilo que nos é caro, devemos olhar firmemente para as suas promessas e não tentar encontrar explicações. Em quinto e último lugar, na hora da prova, tenhamos certeza que o Senhor proverá. Por isso, dependamos dessa provisão o tempo inteiro, em nome de Jesus. Desejo a todos vocês uma semana rica em bênçãos de Deus, uma semana de superações, uma semana de provisões, uma semana de livramentos, uma semana de saúde. Que o Senhor estenda a sua mão abençoadora sobre todos e que a graça do Senhor os assista. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial,
Que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.